Ui, graças a Deus, tudo normal agora. Bom dia, Jânia. Bom dia! Você está bem? Você está feliz? Eu estou, estava nervosa agora. Eu sei que eu não fosse conseguir dar aula para vocês. Ô, professora. Espera aí só um pouquinho. Oi. A Lani pediu pra avisar que qualquer coisa ela vai sair da aula porque vão fazer alguma coisa na casa dela. Ah, tá bom. Tá bom? Fechou. Obrigada, Rafa. Estão me escutando bem aí? Já botaram lá na apostila? Ah, é muita saudade, com certeza. Não, na outra turma eu até dei aula que a Ana Paula... Ah, meu Deus, eu tô com essa Ana Paula na cabeça. Porque a Maria Eduarda, a aluna nossa do primeiro EM lá, ela criou uma sala pelo Meet normal, sabe? Só que aí não deu para gravar a aula. Enfim. Aí o de vocês eu ia mandar os slides do Cruz de Souza, mas não é o que eu queria, né? Não era o que eu queria. Enfim, vamos lá então. Hoje é a nossa provinha, né, povo? Sim. Já estão lá na. Já estão lá na página dos autores do nosso simbolismo? Hein? Só me falem, por favor. Me orientem. Tá. É na página 35? O que está falando? Eu não estou com o livro aberto. Simbolismo no Brasil e poetas simbolistas brasileiros. Isso mesmo. É a página 35. Página, obrigada. Isso mesmo. Vamos relembrar só um pouquinho, né, do que foi os nossos. Eu pedi para que vocês olhassem com carinho ali ao simbolismo em Portugal, lá na página 32, que fala sobre Camilo Peçanha, né? Então, Camilo Peçanha, ele foi o cara que abriu, né, que representou o simbolismo português, tá bom? Então, se falar de Camilo Peçanha na prova, alguma coisa, vocês já sabem se colocar que nós estamos falando de Camilo Peçanha, tá? Do autor português. Deixa eu só me concentrar, porque eu estava nervosa ali, resolvendo o negócio da internet. Então, vamos lá. Simbolismo brasileiro. Gente, nós temos um grande representante aqui no simbolismo brasileiro. Lembrem-se de que o simbolismo, ele não surgiu quando o parnasianismo acabou, não, tá? O simbolismo, ele surgiu juntamente com o parnasianismo, só que como a literatura parnasiana, ele veio de uma forma avassaladora aqui no Brasil, né, que veio com uma enxurrada de coisas aqui no Brasil, obviamente, a gente se mostra que a nossa literatura simbolista ela não foi desenvolvida como deveria ser, né? Hoje, graças a Oswald de Andrade, tá? Hoje, graças a Oswald de Andrade, nós temos os representantes simbolistas. Ele diz que realmente simbolismo surgiu aqui no Brasil. Lembram que lá na França o parnasianismo surgiu por conta da Belle Époque, né, por um determinado grupo de pessoas, né, um grupo elitizado. Só que foi muito rápido esse processo, foi muito rápido. E aí o que aconteceu
o que aconteceu foi que nós, o simbolismo, o parnasianismo lá passou por um processo muito rápido, o simbolismo desenvolveu de uma tal forma, pela ideologia Allan Kardec, né, pelo espiritismo, pela aquela coisa, a valorização do espírito, né, o subjetivismo, enfim, de uma forma totalmente diferenciada, né? Eles tiveram grande repercussão no simbolismo, nós aqui não, porque o nosso parnasianismo não deixou. Nós temos os nossos representantes simbolistas graças ao Oswald de Andrade, que vocês vão conhecer lá na Semana de Arte Moderna, lá na primeira geração modernista, que resgatou algumas obras e disse, não, realmente nós temos autores que nos representaram na fase simbolista. E o nosso grande representante do simbolismo foi um negro, tá? O Cruz de Souza, mais um negro, né? Para a nossa literatura. E ele falava, ele queria chegar, ele queria viver de literatura, ele adorava escrever, ele era um cara que, meu Deus, ele era maravilhoso. Então, nós tivemos o simbolismo brasileiro, a abertura dessa escola literária com a obra publicada, Missal e Broquéis, tá? Que é a obra que abriu, se vocês quiserem colocar aí, tá? Grifem, vê se tem aí na apostila de vocês, que abriu o simbolismo brasileiro. Então, quando eles viram que nós temos esse registro de literatura, esse tipo de registro de literatura, logo vieram à tona, só que o simbolismo passou muito rápido. Falar de Cruz de Souza, gente, semana que vem eu vou passar um vídeo sobre ele, Cisne Negro. Nós temos uma pintura dele ali em frente à Praça 15, vocês já repararam quem foi ali em frente à Praça 15? Nós temos uma pintura dele ali na frente do museu dele, do lado do museu dele, se eu não me engano, que fez referência, uma homenagem a Cruz de Souza. Por que nós fizemos essa homenagem a Cruz de Souza? Porque ele é um autor que ele é nosso. Ele é daqui de Florianópolis. Ele saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro tentar a sua vida literária, porque lá no Rio de Janeiro tudo estava acontecendo naquela época, vamos pensar que tudo acontecia no Rio de Janeiro, né? E aí, ele veio, né, com toda essa ideia, toda essa questão do simbolismo, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho do Cruz de Souza. Nós vamos conhecer um pouquinho quem é Cruz de Souza. Semana que vem eu vou trazer um documentário sobre ele, tá? Nós vamos entender um pouco da vida dele, que eu não vou deixar de passar esse documentário, porque ele é muito importante para a nossa literatura, tá? Então, para vocês entenderem ainda mais, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a minha telinha com vocês. Autores do simbolismo. Deixa eu ver aqui. Não compartilhei a tela com vocês. Compartilhei não, né? Não. Ainda não tá aparecendo. Vê se está aparecendo agora. Espera aí. Agora sim. Agora sim. Fechou.
Cruz de Souza. Então, Cruz de Souza tá aí, gente. Esse é o nosso grande representante simbolista, tá? Cruz de Souza, ele tinha toda uma idealização, né, de escrita, usava com perfeição todas as características do simbolismo, e gostava do que fazia, na verdade. Ele tinha um espírito revolucionário também, porque ele sofreu muito em relação ao preconceito, né? E ele tentava escrever isso nas suas poesias. Ele era um amante, né, das mulheres, mas até que ele se apaixonou por Dona Gravita, né, que ele teve 5 filhos com ela, e que foi seu grande verdadeiro amor, tá? Quem foi Cruz de Souza? Ele era filho de escravos, né? Ele ele nasceu de um escravo, uma escrava de uma casa grande, só que as pessoas da casa grande, né, pegaram ele, adotaram ele, deram a ele tudo que uma família burguesa, aristocrática da época tinha, deram para ele, deram os melhores estudos a ele, né? Ele nasceu aqui na Desterro, né, que é a nossa Florianópolis, estudou num dos colégios jesuítas, né? Qual é o colégio jesuíta que nós temos aqui? Colégio Catarinense, certo? Então, ele estudou no Colégio Catarinense, sempre se destacou por ser um bom aluno, sempre se destacou por ter uma boa escrita. Então, por ele ser negro, os professores, muitas vezes, diziam assim, ó, embora você seja negro, você tem uma boa, né, um bom rendimento, você é inteligente. Então, Cruz de Souza, ele, desde muito tempo, né, ele viveu às sombras da escravidão. Por isso é que ele, mesmo ele tendo teve uma vida de filho de casa grande, tá? Não, tudo que puderam dar a ele, deram, né, para ele ter uma boa vida. Ele passou num concurso público aqui em Laguna e ele não assumiu por conta ele não assumiu por conta por ele ser negro. Não deixaram ele assumir, né, de um concurso ali em Laguna que ele passou, por ele ser negro. Então, ele viveu sempre, na escola vivia isso, né? Embora você seja negro, você é muito inteligente, né? Não passou no concurso, passou no concurso público, não teve posse, no dia da sua posse, ele não conseguiu tomar posse do seu lugar por ser negro. Então, ele saiu daqui de Florianópolis e foi para... saiu daqui de Florianópolis e foi para o Rio de Janeiro tentar a sua vida literária, tá? Então, ele transferiu-se ali, como ele falou, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em diversos segmentos. Ele trabalhou em vários lugares para sobreviver. Ele trabalhou em jornal, ele trabalhou num negócio de trem que colocavam ali, né? Eu esqueci o nome, deixa eu ver se tem aqui. Não. Era onde acontecia... onde as pessoas pegavam um trem ali, né? Ele trabalhou muitas vezes ali com todo o histórico escolar e com todo o conhecimento que ele tinha, ele não teve ascensão no seu trabalho, né? Então, ele viveu sempre às sombras de tudo e de todos, até dos parnasianos. Então, muitas vezes, a escrita dele foi chamada de subversiva, que não era entendível, de uma linguagem chula, de uma linguagem que não tinha... como é que eu posso colocar para vocês? Que não era preciosa, como os parnasianos diziam que a palavra tinha que ser, né? Por isso, o parnasianismo fez o quê? Abafou a literatura simbolista, por ela se mostrar pobre, né? Ele tinha uma causa, sim, né? Ele tinha uma causa em questão do preconceito racial que ele viveu, e ele também buscava trazer algumas características do romantismo para contrapor, porque as características
do simbolismo, ele vem totalmente contra a do realismo, né? Ele vem contra do realismo, ele não vem contra do parnasianismo. Ele escreve muitos sonetos, ele tenta escrever como os parnasianos escrevem, porque ele queria, a ideia de Cruz de Souza era se aproximar da escrita dos parnasianos, porque na época eles eram os bambambãs, certo? Então, ele não conseguia chegar até então. Morreu de tuberculose, ele casou, né, com Dona Gavita, teve 4 filhos, sendo que 2 morreram e a mulher apresentou problemas. 2 não, todos morreram. Por quê? Os filhos contraíram a tuberculose, e todos eles morreram. Não sobrou nenhum, né? Nenhum filho. E automaticamente a mulher dele teve problemas mentais por conta disso, tá? Por conta disso. E aí ele escreveu vários poemas. Tem um poema que fala Cárcere Privado, né, de Cruz de Souza. Esse cárcere privado fala dessa questão presa que a Gavita tinha, né, com a depressão, até que por causa do surto psicótico que ela teve. Eles viviam em estado degradante, tá? Uma situação totalmente degradante no Rio de Janeiro. Ele não podia... Alguém pode avisar que eu estou em explicação, depois quando eu terminar eu aceito a sala? E aí eles viviam um estado assim, que, meu Deus, horrível. Até que ele também contraiu a tuberculose, e uma das formas dele se curar, naquela época não tinha cura, mas melhorar, né, era se portar para o interior. Então, a caminho, ele conseguiu, com muito custo, né, com a ajuda de alguns amigos, um trem que fosse até Minas Gerais, para que ele pudesse se tratar lá. E no caminho ele ficou alojado no trem, onde ficavam os cavalos, as comidas dos cavalos, aquelas alfafas, né? E aí ali ele morreu, veio a óbito. Então levaram ele para o Rio de Janeiro, de volta, onde foi enterrado. E depois de um tempo, nós tivemos uma pesquisadora aqui, uma professora da UFSC, que entrou, né, eles entraram com um processo para que trouxessem os restos mortais de Cruz de Souza e que eles fossem... Vai para lá. Mamãe, e que eles fossem viessem para cá, né, no seu museu, né, ficassem ali. Então, hoje ganharam um processo, hoje os restos mortais de Cruz de Souza estão aqui em Florianópolis, né, e nós temos, então, um grande representante da literatura brasileira que nasceu aqui em Florianópolis e está aqui conosco, que foi Cruz de Souza. Né? A gente vê tantos autores literários, ou é de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que é uma gama maior, ou de São Paulo, né? E, no entanto, aqui no Sul nós temos ali o Érico Veríssimo, temos Dalto Trevisan, e aqui nós não tínhamos ninguém. Então, nós temos o nosso grande autor, nosso grande poeta, Cruz de Souza, que representou o simbolismo. Ok? Essa é um pouquinho da vida de Cruz de Souza. As características da poesia dele: a sublimação, a questão da vida depois da morte, a questão né, a questão do viver em harmonia com os céus, tá? Anulação da matéria para a libertação da espiritualidade, a morte. Você tem que, né, na poesia deles a gente vê isso, esse desgarramento,
né, do material e viver o espírito, viver o eu, né? Ele é altamente intimista. Valorização das ideias platônicas, né? O seu amor platônico, ele teve o grande amor platônico por uma branca, né? E que se mostra bem no documentário dele. Ele foi apaixonado por ela, mas vivia em orgias, né? Junto com ela, assim, porque ela era uma, né? Angústia sexual, obsessão pela cor branca. Tanto é que ele é chamado de cisne negro, né? Mas a cor branca, cor alva, se vocês virem na poesia dele, a palavrinha alva quer dizer branco, tá? Essa textura, a obsessão pela cor branca, ele se remete àquela ideia de espírito, né? Que dá aquela clareza, aquela branqueza toda, né? Apelos sensoriais, os sensoriais são o quê? Os sentidos, né, principalmente, né, os sons que eles trazem, os símbolos, jogos e vogais, que dão a musicalidade, as aliterações e a assonância, isso aqui é um combo, tá? Cadê mesmo? Isso aqui é um combo que a gente encontra na poesia dele, por conta das aliterações e das assonâncias, certo? E para dar, né, toda essa musicalidade que o poema o poema simbolista apresenta, principalmente com Cruz de Souza, certo? Aqui nós temos uma poesia muito conhecida de Cruz de Souza, que costumam cair muito em provas de vestibulares, que costumam cair muito na prova do Enem, até por conta ou de utilizar a sinestesia, ou as alterações, ou as assonâncias, ou até mesmo essa coisa da harmonia musical que tem, a musicalidade, né, que tem dentro do poema. Ó plangentes violões dormentes, mornos soluços, ao luar choros e ao vento, tristes perfis mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além remotas que eu recordo, noites de solidão, noites remotas, que nos azuis a fantasia bordo, vou constelando de visões ignotas. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sobras tremem, harmoniosas que pungem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem, cordas e um mundo de dolências geram, gemidos, prantos que no espaço morrem. E sons soturnos, suspiradas mágoas amargas e melancólicas, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias, vozes veladas, veludosas vozes, volúpteas dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vão vulcanizadas. A última estrofe mesmo, né, a gente tem essa repetição da consoante V. Então, a literação está ali presente, V, 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 né? Então, isso, vozes veladas, veludosas, vozes volúpcias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Olha só a sonoridade que ele nos dá. Olha só toda esse som, né, que acontece por conta dessa repetição de consoante. É isso que traz a musicalidade para os poemas de Cruz de Souza, tá? Depois nós temos Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é um nome, um pseudônimo, né? Como está escrito ali, Guimarães, é Guimarães com
com o tio, a verdadeira escrita dele não é Alfonso, é Afonso, né? Só que ele utiliza para dar essa ideia de latim, tá? Escrita do latim. Biografia. Nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, foi estudante de Direito e depois de findar os estudos atuou como juiz de Direito em Mariana. Estudou também Ciências Sociais em São Paulo e completou o curso em 1895. Casou-se com Zenaide de Oliveira e com ela teve 14 filhos. Foi na cidade do Rio de Janeiro que conheceu Cruz e Souza, se tornando amigo do poeta. Sua poesia é marcada pela postura da devoção e do miticismo. E, principalmente, a morte de Constança, a prima que amava, e faleceu aos 16 anos. Assim, Constança aparece em todos os seus temas, seja na religião, seja na arte ou na natureza. Sua religiosidade e devoção são considerados exagero em meio ao amor espiritualizado. Afonso Guimarães, ele é o autor que se mostrava dizer que eles iam se encontrar depois da morte, tá? Que eles iam voltar a se ver depois da morte, que eles não ficaram aqui na Terra, mas eles iam voltar eles não ficaram aqui, mas iam ficar no céu. É adepto do verso decassílabo, mas chegou a explorar a redondilha maior. Lembram das redondilhas menores e redondilhas maiores? Redondilhas menores são quantas sílabas poéticas? Ô, professora, eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Tá bom. É a Cauane, tá? Tá bom. Redondilhas menores, elas são consideradas quantas sílabas poéticas? Redondilhas menores. Hein, gente? Quando falar em redondilhas menores, eu estou falando em quê? 5 sílabas poéticas. E a redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Então, não esqueçam disso, porque pode cair na prova, tá? Falou em redondilha menor, 5 sílabas poéticas. E redondilhas maiores, 7 sílabas poéticas, tá? Decassílabos são 10. Características da poesia de Alfonso de Guimarães. Misticismo, o amor, a morte, sublimação por meio da morte, né? Aquela coisa do depois da morte, né? Linguagem de sugestão, a aliteração juntamente com Cruz e Souza, que é uma característica geral da escola do simbolismo, e tendência à autocompaixão. Aqui nós temos um poeminha de Alfonso de Guimarães, Ismália, também bastante conhecido, tá? Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na terra a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo perdeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu flutuaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O que vocês entendem nessa poesia? Ele no poema por inteiro, ele faz a relação do mar, torre, mar, lua, então quer dizer da noite, anjo, se referindo às coisas do céu. O que está querendo dizer nesse poema aqui? Alguém consegue fazer essa análise? Alguém consegue fazer essa análise? Hã? Alguém consegue fazer essa análise? Uma perguntinha, vamos. Estamos escutando? Sim, ele tá talvez querendo falar igual a professora falou ali, que ele era
Em relação à religiosidade, essas coisas. Tá, religiosidade, ok. Percebemos ali até pela questão do anjo. Mas o que que vocês, ao lerem o poeminha ali que eu li para vocês, o que que vocês imaginam que deva estar acontecendo ali? Quando ele fala da lua, tem no primeiro estrofe ali, quando tem o céu, não, tem a lua no céu e a lua no mar. Então, eu acho que quer dizer que o mar conseguia refletir a imagem da lua. Algo do tipo. O reflexo, a calmaria no mar com reflexo. Tá. E isso nos remete ao quê? Vocês não estão conseguindo perceber isso no poema? No final ele fala: as asas que Deus lhe deu flutuaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. A última estrofe fecha tudo. Daquela prima dele, que aí ela morreu, e aí... Tá, mas aí o corpo dela foi jogado no mar, uma coisa assim. Exatamente. A ideia que ele colocou ali, né, que o corpo foi para baixo, ela foi enterrada ali, mas o seu céu, a sua alma foi para o céu. É isso mesmo. E o tema principal daquilo dali, se eu perguntasse para vocês qual era a característica principal desse poema, eu diria para vocês que é a morte, o tema principal. Entenderam? Ó, fala querendo ou não, o escuro traz essa coisa macabra, né? Aquela coisa de morte, aquela coisa escura. A noite traz isso, essa sensação, tá? Ainda mais que está na torre, solidão, como se ela estivesse, né, na solidão. Tudo a gente tem que fazer uma análise por completo, tá? Tudo. Então, só, a gente vê todo o poema, fala de céu, de mar, lua, reflexo, né? Fala do anjo, fala de asas. E lá no final, o que que acontece? Ele fecha, ele dá a resposta de todo o poema. Dá a resposta de todo o poema. É muito bacana. Eu gosto de analisar esses poemas, porque fecha muito, né, com a característica do simbolismo ou das escolas literárias em si. Tá? Então, os dois grandes autores que representaram a literatura brasileira do simbolismo foram Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães, tá certo? Vou liberar a provinha de vocês hoje, depois do meio-dia, tá? Vocês terão hoje e até amanhã, meia-noite. Talvez eu estenda um pouquinho até amanhã, é quinta? Isso. Né? Para sexta ao meio-dia. Pode ser que eu estenda um pouquinho, tá? Daí vocês fiquem atentos, ok? A professora vai mandar pelo clipe? Vou mandar pelo clipe. Tá bom. Tá? Se acontecer qualquer coisa ali, eu mando pelo grupo, mas aí vocês fiquem atentos ali ao grupo, tá? Ok. Tá certo? Fala, Luiz. A mãozinha. Fica ligado com a mãozinha aí, ó. A professora vai passar a segunda... amanhã a professora vai falar, né? Na redação. Você vai passar a segunda nota, essas coisas. Vou. Segunda... Vou. Aí amanhã eu passo, tá? Fechou? A P2 de redação você vai passar amanhã, né? Amanhã. Tá bom. Amanhã, talvez... porque eu também tenho que terminar um negócio de dissertação para vocês, que eu não finalizei ainda, né? Fala, Lani. Primeiramente, eu peço desculpa pela minha demora, porque eu tive que sair de casa, porque vão detetizar lá. Daí, era só isso que eu quero falar mesmo. Eu peço desculpa pela demora. Não, tranquilo, Lani, eu nem vou fazer chamada, porque eu entrei, nós também, né? Eu entrei também, já estava quase com meia hora, 20 minutos de aula. Estou com problema de conexão também aqui. Agora que eu resolvi, graças a Deus, eu consegui ter aula com vocês normalmente, que o Meet não estava entrando para mim, tá? Mas tranquilo, tá?
Certo. Fica tranquilinha aí, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui na apostila. Aí, ali, o simbolismo em Portugal, vocês podem, lá na página 32, podem colocar como importante, porque fala um pouquinho de Peçanha, né? De Camilo Peçanha. E ali nós temos uma biografia rápida a gente vai falar de Peçanha, tal, beleza, mas é muito sutil até para a gente entender, né? Eu sempre vou falar de Portugal, mas valorizar muito mais os nossos autores aqui, certo? O Camilo Peçanha a gente vai falar porque ele né? Tudo que acontece na Europa respingava aqui, particularmente em Portugal, certo? Deixa eu ver aqui. Aí o contexto histórico no Brasil no final do século XIX, né, o que estava acontecendo em relação a quando surgiu quando surgiu o simbolismo no Brasil, ali a gente pode pensar também, o simbolismo ele é um reflexo do, como é que eu posso dizer para vocês, da libertação dos escravos, tá? Eles tiveram ali a desigualdade na pele, né? Literalmente, por conta da sua carta, né? Da sua libertação que aconteceu. Então, é um reflexo disso. E automaticamente Cruz e Souza vivenciou isso, né? E mostrou nas suas poesias. Depois, aí podem colocar como importante aqui o contexto histórico, tá? Ali nós temos os poetas no Brasil, os poetas brasileiros, podem colocar isso tudo como importantes. Esse daqui de poesia, revistas simbolistas, não precisa, e polêmicas não precisa, que ele é mais de cunho informativo, tá? Já falei aqui um pouquinho sobre a poesia deles. Ok? E aí vamos às atividades, né? Aqui nós temos as atividades da página 38, a página 39, 40, 41. Tá? E aí eu quero que vocês façam todas essas atividades, porque daqui para frente nós vamos corrigir tanto a hora do estudo como o caderno de atividades. A gente vai corrigindo ao longo das nossas aulas, tá? A gente não corrigiu nada na aula passada, na verdade a gente só fez algumas coisinhas, né, juntos. Confere, Rafa, e Luiz, e Marcos. Sim, a gente fez, acho que até a página... Acho que a gente fez até a página 25. Isso, aí depois... Não, 27 também. E é isso. É isso? Então, a gente vai continuar, a gente vai corrigir. Até aí a gente fez junto. Aí depois, daí para frente, façam sozinhos, que nós vamos corrigir, tá? Essas atividades. Tá certo? A hora de estudo também, professor? Hora de estudo, o caderno de atividades, o segundo capítulo, que fala só sobre o simbolismo, tá bom? Aí a gente vai corrigindo na medida que vai se colocando as aulas, porque daí a nossa P2 é hoje. Qual é o nosso último dia de aula? Vocês lembram? É dia 10, é isso? Não? Para quem tá com a média 7, dia 10 já tá liberado. Dia 10, né? Exatamente, o que o Arnaldo falou é exatamente isso que a Rafa falou. Na quinta, né? Então nós vamos ter aula até dia 9. Então semana que vem nós ainda vamos ter aula, daí nós vamos corrigir, e no dia 9 nós também vamos corrigir, continuar a correção. Tá certo? Fechado? Uhum. Fechou então, Fechado, gente. professor. Desculpa aí o entreveiro aí desse negócio de